Olá pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Professor Afrânio aqui, gravando uma videoaula para vocês, né, nesse período aí que a gente tem que estar um pouco remoto, né, no nosso ano letivo, mas é uma realidade que a gente já conhece, né? E aí a gente dá continuidade aos nossos trabalhos para o andamento do ano letivo, né? Bom, meninos e meninas, hoje a gente vai estar conversando um pouco, só revisando, na verdade, né, sobre as características do gênero conto, que é um gênerozinho textual que a gente está estudando, né, no capítulo 2 do lado do nosso livro de língua portuguesa. Como eu falei, eu já tratei desse assunto, inclusive recentemente com vocês, é só mais uma revisão, certo? E eu lembro a vocês que o conto, ele faz parte, né, dos gêneros narrativos, assim como a fábula, assim como o romance, dentre vários outros, certo? Só que o conto, por ele ser um texto que ele não é extenso, ele não pode ser extenso, ele conta com um espaço delimitado, não é isso? Que é um espaço curto, um tempo marcado também, pouco tempo, é uma narrativa que ela se passa em pouco tempo, ela se desenvolve, né, brevemente. Presença de narrador, ou não, né, como a gente viu no capítulo um com o conto de ficção científica, né, a gente viu que era um conto que se desenvolveu apenas pelo diálogo dos personagens, não possuía narrador, mas geralmente a grande maioria dos contos vai possuir um narrador. Poucos personagens, porque, como eu falei, é uma narrativa breve. Por ser uma narrativa breve, acaba que os personagens também são poucos. E enredo, né? O enredo é aquela partezinha da narrativa, né? Que os personagens são apresentados, o tempo também é apresentado, o local onde a história se desenvolve também é apresentado, a história em si é apresentada, né, para o leitor. Todos esses elementos para situar o leitor, né, nessa parte inicial da narrativa, para que ele possa ter uma compreensão melhor daquilo que a história relata, né, daquilo que a história narra. Aqui, pessoal, eu queria só chamar a atenção de vocês para a questão do espaço, certo? Isso, inclusive, essa explicaçãozinha está lá na página 39 do livro de vocês, que ela diferencia alguns tipos de espaço, certo? A gente tem o espaço físico ou real, né, que é o cenário da ação, onde os personagens desenvolvem a narrativa. Uma cidade, um parque, uma sala, uma escola, etc. Então, esse espaço físico, também chamado de espaço real, ele também ele é o espaço físico, né? Ele é o espaço real, ele é o espaço da vida real, é o local onde aquela narrativa ela acontece, é um espaço que existe, né? Digamos assim, ele faz parte da história, faz parte da narrativa, é o local onde aquela narrativa ela vai se desenvolver. E aí, dependendo, né, pode ser qualquer tipo de espaço, como a gente tem esses exemplos aí no final da explicação. Aí a gente tem um outro tipo de espaço também, né, que é o espaço interior ou psicológico, que ele é o interior do personagem, constituído por suas vivências, seus pensamentos e sentimentos, e também pode refletir o modo como ele vivencia determinado espaço físico. Então, esse espaço interior psicológico está mais relacionado às sensações dos personagens, aos sentimentos dos personagens. Então, ele de repente está ali em um determinado espaço e aí ele fica meio que relembrando alguma coisa, tendo uma certa lembrança e tal. E naquele momento ele está no seu espaço psicológico, certo? Ele está logicamente parado, quieto, né, em um espaço físico, mas internamente a sua mente, né, não está vivenciando aquele espaço físico, mas sim vivenciando esse espaço psicológico. Outra coisa que eu queria destacar é a questão do tempo, certo? Que também tem essa explicaçãozinha no livro de vocês, mais precisamente na página 40, em que ele diferencia o tempo cronológico do tempo psicológico. O tempo cronológico é o tempo real, certo? Esse tempo que a gente vivencia de maneira real, por assim dizer. São as horas, os minutos, os dias, as semanas, os meses, os anos, décadas, séculos, milênios e por aí vai. Então é essa marcação de tempo real mesmo que a gente conhece no nosso dia a dia. Já o tempo psicológico é um tempo individual, é um tempo subjetivo, certo? Deixa eu só eu sair aqui da então, assim, é um tempo que a gente não consegue controlar, né? Digamos assim. É um pensamento, é uma sensação. Na própria explicação do livro de vocês, cita a questão do flashback, que é quando a pessoa fica rememorando, fica relembrando um acontecimento. Então, esse tempo ele é psicológico, ele é interno. E aí ele varia de pessoa para pessoa. Cada personagem, no caso, vai ter aí o seu tempo psicológico também
dependendo do enredo, dependendo da narrativa, dependendo como é que essa narrativa ela se desenvolve. Por fim, pessoal, o narrador, o foco narrativo, não é? Essa imagenzinha também está no livro de vocês, lá na página 40, e ela fala da questão do foco narrativo, que pode ser na primeira pessoa, quando o narrador, além de narrador, ele também é personagem, não é isso? Ou seja, ele narra e ao mesmo tempo faz parte da história, faz parte da narrativa, nesse caso aqui faz parte do conto, não é? Que é o gênero que a gente está estudando. Enfim, ele participa das ações, né, que se desenvolvem no decorrer da narrativa. A gente tem um narrador observador, né, que ele narra os fatos com neutralidade, contando somente aquilo que viu ou ouviu sobre, né, o que foi dito, enfim, durante a história. Então, assim, ele só apenas observa, ele não interfere e nem tem nenhum tipo de ação durante a narrativa. Por fim, a gente tem um narrador onisciente. Ele narra, né, como se soubesse o que as pessoas pensam e sentem, além daquilo que fazem e dizem. Então, o narrador onisciente, ele não é personagem, certo? Mas ele tem assim um conhecimento muito aprofundado dos fatos que ocorreram, né, ou que estão ocorrendo naquele momento, e também dos sentimentos, das sensações, os pensamentos dos personagens e tudo mais. Beleza? Bom, pessoal, era isso. Vou estar encaminhando aí também a atividade, que vai ser do próprio livro didático para vocês. Beleza? Qualquer dúvida, podem estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp.